Quando eu era criança, Cocoricó era um dos meus programas favoritos. Júlio e seus amigos do bairro me traziam alegria com suas aventuras simples e felizes. Mas houve um dia em que assisti a algo que jamais deveria ter ido ao ar. Um episódio que me deixou arrepiado. Um pesadelo que eu nunca consegui esquecer. Era um episódio perdido. Algo completamente diferente de tudo que o programa representava. Era uma tarde comum quando liguei a TV para assistir ao canal educativo. Não havia aviso nem qualquer indicação de que algo estava errado. A abertura de Cocoricó era familiar, mas os tons das cores estavam mais escuros, quase acinzentados. A música estava distorcida, lenta e sinistra. Quando a câmera mostrou Júlio sorrindo, seu sorriso parecia forçado. Seus olhos estavam vazios, como se ele estivesse cansado ou triste, e seus movimentos eram robóticos. O título do episódio apareceu em letras brancas trêmulas. O segredo de Júlio. A história se iniciava com Júlio sentado sozinho no bairro, ao lado do violão. Ele não estava cantando como de costume. Em vez disso, ele olhava para o chão, balançando lentamente a cabeça. A câmera focava em seu rosto, e eu percebi lágrimas escorrendo por suas bochechas. Ele murmurava algo que eu não conseguia entender, mas parecia estar repetindo: "Eu não aguento mais." Os amigos do Paiô, Lilica, Astolfinho e Zazá apareceram tentando animá-lo, mas a animação deles parecia deslocada. As vozes eram ligeiramente distorcidas e havia algo estranho em seus olhos, como se estivessem fora de foco. Júlio os ignorava e apenas ficava olhando para o chão. Então, a câmera cortou para uma cena à noite. Júlio estava deitado em sua cama, com olhos arregalados, encarando o teto. A câmera ficou fixa nele por um tempo desconfortavelmente longo, e sons de cochichos começaram a surgir. Não eram vozes claras, era como se fossem sussurros incompreensíveis, mas carregados de maldade. Júlio levantou-se de repente e começou a andar pelo bairro escuro, segurando o violão como se fosse uma arma. Ele estava suando e tremendo. Júlio foi até uma parte do bairro que nunca tinha sido mostrada no programa, antes uma porta velha e trancada. Ele a abriu, revelando uma escadaria que descia para um porão sombrio. As paredes estavam sujas, cobertas de manchas esculturas que pareciam sangue seco. No fundo do porão, havia algo que parecia um pequeno altar, com fotos rasgadas dos amigos do paiol. Havia também pequenos pedaços de penas, pedaços de madeira e ossos. Júlio começou a murmurar: "Eles nunca vão embora. Eles sempre voltam." Foi então que os amigos do Paiol apareceram na porta do porão, mas não pareciam mais os mesmos. Lilica estava com penas arrancadas em algumas partes do corpo. Astolfinho tinha olhos fundos e sem vida, e Zazá estava coberta de manchas negras. Eles começaram a se aproximar de Júlio, suas vozes se misturando com os sussurros malignos que eu ouvia antes. "Por que você nos deixou aqui, Júlio?" diziam repetidamente, enquanto o rosto de Júlio ficava cada vez mais apavorado. Ele começou a gritar: "Eu não sabia o que fazer. Vocês me obrigaram. Foi por minha culpa." De repente, os amigos do Paiol começaram a se transformar em algo grotesco. Lilica se contorcia, suas asas cresciam de maneira disforme, criando garras afiadas. Astolfinho ficou maior, suas pernas esticando de forma antinatural, e seus olhos brilharam em vermelho. Zazá começou a emitir sons horríveis, como um grito de dor e raiva, enquanto sua cabeça parecia se dividir em duas. Eles avançaram sobre Júlio, e ele começou a rir de maneira maníaca, como se tivesse perdido a sanidade. Ele gritou: "É isso que vocês querem? É isso que sempre quiseram."
e começou a tocar o violão, mas em vez de música, saíam gritos distorcidos do instrumento, como se fosse uma tortura auditiva. A cena final mostrava o bairro vazio ao amanhecer. Não havia sinal de Júlio ou de seus amigos. Apenas uma câmera tremendo lentamente pelo local, enquanto os sons de passos podiam ser ouvidos ao fundo. A tela ficou preta e uma mensagem apareceu: cuidado com o que você esconde. O passado sempre volta para buscar o que é seu. A música final era o tema clássico de Cocoricó, mas tocado de trás para frente, criando um som angustiante. Depois disso, nunca mais vi nada sobre esse episódio. Tentei contar para outras pessoas, mas ninguém acreditava em mim. Algumas vezes, em meus pesadelos, eu ainda ouço sussurros e vejo os olhos deformados de Lilica, Astolfinho e Zazá. Até hoje, fico pensando, será que o segredo de Júlio era mais do que apenas uma história? E você, se encontrar esse episódio perdido, não assista.